Olá pessoal, aqui é Luciano Van Winkel da LVW Virtual Tennis Coaching e este é o Comparative Stroke Analysis. Olá pessoal, antes de dar início à nossa terceira análise, eu gostaria de falar um pouco aí sobre alguns comentários bem construtivos que andei recebendo de espectadores fora do Brasil. Sendo assim, eu vou me dirigir a eles em inglês e gostaria que vocês acompanhassem pela legenda. Ela vai mudar aí automaticamente para inglês. Se você não tiver com ela ativa, basta clicar no ícone CC abaixo e à direita na barra de controle do vídeo. Se você não entende inglês, eu recomendo aí que acompanhe pela legenda, pois são questões aí bastante importantes. Hey everyone, first of all, thanks for watching and sharing your thoughts on the videos. I have decided to switch to English because I've been receiving some interesting feedback from English speaking viewers regarding a very important aspect of the coaching process, which is the difficulties involved in actually getting a player to develop fluid and efficient strokes, just like the ones professional players have developed. I've got some lots of comments actually on the videos, but one thing that popped out as very important and very constructive criticism was an interesting question about whether or not a player should be encouraged to imitate professional players' strokes in their path towards becoming a professional themselves. And what I have to say about it is that I do not encourage anyone to do that. On the contrary, I really think players should pursue their own style of play through constant hours of practice, training, and playing the game. So the magic happens on the court and not by watching videos. Then an interesting question arises from that. You could ask me, so Luciano, if you do not encourage anyone to imitate professional players, what are you proposing here by making such videos and analysis? And my answer to that is simple. As human beings, we rely most of our actions on visual stimuli, and we are visual beings. We need to see to believe it, right? So what I am proposing here is for all of you who dream about becoming a professional tennis player or who dream about developing your strokes to learn from what you see, to learn from what the best in the world are doing, and therefore develop your own style of play. Naturally develop yourself based on what you see. And what are you going to see when watching all of my videos? You will see that all professional tennis players, no matter which one, including the ones I haven't analyzed yet and the ones I never will, they all have different biomechanics when it comes to stroke generation. That's because each and every one of us have different anatomic structures, which makes us move differently from one another, leads us to develop different biomechanics from one another when it comes to stroke generation. What I am showing here is exactly what you don't see and what you can't see when you watch them separately. Because when you do watch them separately, it seems that they are producing the same biomechanics for a specific stroke, but the truth is that they are not. The biomechanics could be pretty similar sometimes, but in fact they are not. And that's the magic of tennis, right? A battle between styles. Not only that, but also a mind battle. But that's another issue, a very important one, of course, which you will have to deal with while developing your techniques. So each and every player develop themselves based on what they know about the game, what they have seen other players do, and most importantly, on what works for them on the court, on how they feel while developing their strokes, all based on previous knowledge of the game. I am sure that if you are a smart wannabe when it comes to developing yourself to become a pro, you will watch my analysis carefully to see what's going on with the pros and use it as advantage for you to develop your own strokes. If you, on the other hand, you watch it to get in front of a mirror and do exactly the same things, that pros are doing, you are not smart enough to be a professional player. Sorry, because
all you're doing is trying to skip a very important process, which is developing yourself based on what you know about the game and what other players, not only one, are doing best. The comparative stroke analysis is a tool for you to develop yourself based on what the top players in the tour are doing and not something for you to imitate. It will be a waste of your time trying to imitate them, because just like I said, you have different anatomic structure when compared to others. You will never move exactly like Nadal, Federer, Djokovic, and so on. You may think you do by looking at a mirror and stuff and trying to compare yourself to others, but you never will. Different bodies equals different movements. So my advice to you is watch carefully, understand how they move differently from one another, try to understand everything great each of them have to offer when it comes to producing a particular stroke, and let your body naturally develop during practice based on a style of play that better suits your anatomic structure. So imitating is for losers, guys, whereas innovating is for winners. So understand how the best in the world move and generate their strokes. Go out there, hit the courts, and innovate based on it. Try different things based on what they are doing, based on what it feels best when you are doing it. Let your body flow, and you will find your own natural style faster than ever before. That's what I think you should do. I don't think that, considering contrary thinking than mine, you should completely ignore what the pros are doing and try to find your own style completely on your own with zero visual influence. But there's no right and wrong here, so you can either follow one model or the other. That's up to you. Thanks. That's all I have to say for now. Keep posting your thoughts. Constructive criticism will always be welcome here. And let's begin our third analysis. I'll switch to Portuguese again. Sorry, but the majority of viewers are from Brazil, so the subtitles will automatically switch to English, okay? And I hope you all enjoy. É isso aí, pessoal. Vamos lá, terceira análise. Kei Nishikori, lado a lado de Djokovic, no backhand de duas mãos. Vamos dar início aí à análise. Bom, em primeiro lugar, vamos ver aí os dois executando o golpe, backhand de duas mãos lado a lado. A gente tem uma ideia aí das diferenças, das semelhanças. Espero que vocês gostem. Adicionei aí uns efeitos bem bacanas. É isso aí, vamos lá. Bom, preparando para o golpe, o backswing vai carregar aí essa raquete de energia. Olha lá que bacana, vem para o impacto. Depois o follow through. É isso aí. Muito bacana mesmo. E eles acabam ali no follow through, no release, de um modo aí um tanto quanto diferente, mas a gente vai comentar aí tudo certinho. Vamos também aí sobrepor os dois e ver a movimentação de ambos sobrepostos. Olha aí que bacana. Backswing. Carregou de energia, escovou, impacto e follow through. Muito legal esse efeito. Mais uma vez, para aproveitar o efeito. Preparação, backswing, carregou de energia, veio para o impacto, escovou e follow through. Aí, bacana. Joia. Bom, traçadas aí as trajetórias do centro da cabeça da raquete de ambos os atletas, vamos dar início à análise propriamente dita e pontuar e destacar os momentos em que eles se diferenciam, né? Apesar de parecerem movimentos bastante idênticos, quando a gente traça e analisa mais a fundo, vê que na verdade há bastante diferenças, e é isso que a gente vai fazer. Vamos lá, por no super slow a gente acompanha cada um dos momentos que eu destaquei. Eles vêm para um momento de preparação, né, indo para o backswing para carregar aí de energia essas raquetes.
Vamos lá, backswing. E aí o primeiro momento que a gente vai destacar é o de descendente, quando eles iniciarem a descendente. O Joko e o Nishikori. O Nishikori já está quase ali. Olha, eles vão iniciar a descendente. Já saíram desse movimento de subir com a raquete, já vão para descendente. E a gente vê aqui que o Nishikori ele usa a alavanca de maneira mais, vamos dizer, agressiva, né? Ele puxa mais essa raquete para perto do corpo, formando um ângulo aí de 104 graus com o braço que está em cima, que é o braço esquerdo no caso. O Joko num ângulo aí de 110 graus. A gente vê também, né, um ângulo maior, então mais aberto, e do Nishikori menor, mais fechado. Fechado totalmente seria uns 90 graus. Bom, ver também o posicionamento dos ombros, né, inclinados, aí o ombro direito abaixo em relação ao ombro esquerdo, as costas ali mostrando para o pessoal que está aqui atrás, para essa tapume aqui, né, essa placa aqui no caso do Nishikori. Também uma certa inclinação, a gente vê que o Joko inclina mais, né, com os braço aqui direito totalmente esticado, o Nishikori aumentando. A gente vê também que o Joko se posiciona totalmente de lado, né? Ele abre bem o corpo aqui, o quadril para a câmera, o quadril aqui na perna esquerda bem para o lado, o Nishikori um pouco virado, a gente pode ver que ele está um pouquinho para cá, meio que virado, não totalmente virado, e isso faz com que o Joko, por estar totalmente virado, tenha com os pés quase que paralelos, enquanto que o Nishikori um pouquinho na diagonal ali, né? A gente vai ver como o Joko usa o quadril na hora do impacto e o Nishikori nem tanto, usa mais a parte superior do corpo. Vamos lá, continuando, eles vêm para descendente, como eu falei, começamos aí com essa descendente, momento quando eles iniciam a descendente. A gente vai ver que esses ângulos vão sendo abertos, eles vão abrindo os ângulos que o Joko chegou aí, abriu até 130 graus, a gente vê que o Nishikori usa mais aí das alavancas, ele está num ângulo de 154, ele veio de 104 para 154, então abriu, né, num total aí de 50 graus. O Joko, por outro lado, veio de 110 para 30, abriu 20 graus. A gente vai falar também aqui, ó, desse pulso, o punho. O Nishikori, olha como ele utiliza-se um pouco mais, né, desse desvio ulnar, né, e dessa flexão do punho. A gente vai dar um destaque maior mais para frente sobre isso. Bom, aqui também um detalhe interessante é o fato de a dinâmica, né, do backhand de duas mãos é o que é um movimento coordenado entre o braço o braço dominante, o direito, né, no caso, que o Joko é destro, assim como o Nishikori, e do braço do punho da mão esquerda. Então é uma dinâmica em que exige uma coordenação aí desses dois braços e punhos, né? E a gente vê que aqui, ó, em relação à imagem que a gente está vendo, o direito está à esquerda, enquanto que o esquerdo está à direita. Mesma coisa aqui, o preto e o direito à esquerda, como a gente olha para o vídeo, e o esquerdo à direita. E nessa dinâmica do backhand de duas mãos, que é o movimento sincronizado aí, um movimento de não sincronizado, eu diria, mas coordenado entre esses dois braços, dois punhos e as duas mãos, eles vão, a partir do momento em que eles vierem para o impacto, transitar nessa posição. Então, a mão, quando a gente vê a mão direita que está à esquerda, ela vai ficar à direita, e a mão esquerda que está à direita vai ficar à esquerda. Então vai haver uma transição. Então, e esse é o movimento de impacto do lado, né, de trás para frente. Esse é o movimento de trás para frente. É o passo que o punho vai fazer o movimento de baixo para cima, de escovação. Então o movimento novamente sincronizado, em que a raquete vai de trás para frente,
E com a utilização do punho e desvios ulnar para radial e flexão para extensão, para cima, para escovar a bola. Tá? Então, eles vêm do movimento de descendente para um movimento de ascendente e para frente. Vai fazer com que a bola seja projetada para frente e para cima, mas com o spin, escovando. Então, a bola faz um movimento de parábola. Vocês vão entender depois no follow through que vai mudar esse posicionamento. Seguindo, então, olha lá. Agora, nesse momento de transição e de snap, a gente vai ver como esse ângulo, ó, vai fechando novamente. A gente veio de 104 no Nishikori, no caso do Nishikori, abriu para 154. No Djoko viemos de 110 para 130, olha agora, 120, começou a fechar de novo. Eles saíram do movimento descendente para começar ascendente e para frente. Então eles fecham de novo, para que esse é o tal do snap, movimento de abrir aí, né, tá fechado, abrir, fechar de novo. Isso é o tal do snap, fechado, abrindo e fechando de novo. E você vai ver que eles vão seguir aqui nessa ascendente para frente, vão fechar mais ainda. E esse que é o tal do snap, essa alteração de angulação, de abertura e fechamento. Veio fechado, abriu, fechou de novo e vai fechar mais ainda. E a gente vai ver isso com mais calma. Agora vamos falar da questão do punho e do spin, que é um movimento de baixo para cima, que faz a bola ser escovada, a raquete escova a bola para ela gerar spin e um movimento de parada. Olha aqui como o Nishikori está com uma angulação mais fechada, 128 graus, enquanto que o Djoko está com uma angulação de 138. Depois eu vou falar o porquê dessas diferenças, dessas angulações maiores, no caso do Nishikori, a minha teoria sobre isso, e ele fechar mais aqui, enquanto que o Djoko não fecha tanto. Ó, a gente vê aqui no zoom que o Djoko, né, não fecha tanto realmente em relação a quando comparado aí com o Nishikori. E o que esse punho faz? Essa transição, eu vou pôr até a imagem aqui para vocês verem, de ulnar para radial, esse desvio de ulnar para radial e de flexão para extensão, né, que está aqui nessa foto, e dá para vocês verem bem. Então, o desvio de ulnar para radial e de flexão para extensão do punho vai fazer com que a bola seja espinada, tá? Seja ela venha do movimento, a cabeça da raquete vai fazer com que a cabeça da raquete venha de baixo para cima e espine a bola ao mesmo tempo que ela vem de trás para frente. E aí é naquela dinâmica das mãos, da inversão. Então, esse ângulo mais fechado gera uma... Vamos dizer que o Nishikori trabalha um pouco mais esses ângulos e essas angulações do punho para gerar mais spin. Na minha teoria, já vou dar uma prévia, ele faz mais isso, ele se esforça mais nisso pelo fato de ele ser um atleta um pouco mais baixo. Depois eu falo mais sobre isso e explico. Aí a gente consegue ver no zoom, bacana aqui, como ele realmente, né, ele exige mais aí desse punho e desse braço aqui, dessa mão do punho, enquanto que o Djoko nem tanto. Seguindo aí, então a importância, né, dessas quebras de punho e dessas angulações, alavancas e tudo mais. Não deixa de ser uma alavanca, isso aqui também é uma alavanca entre a mão e o antebraço, né, que o punho que forma essa alavanca. Então vamos ver quando eles começarem a subir, né, aqui nessa ascendente, a gente vai ver que eles vão fechar ainda mais esse ângulo. E aí é essa angulação que faz com que ele venha e feche mais ainda. Essa angulação do braço aqui, da mão, né, do punho direito. De, novamente, ulnar para radial. Depois para radial. Desvio. Vamos lá, vou mostrar essa angulação. Olha aqui, ó, o Djoko na angulação de 103 graus. Enquanto que o Nishikori vai ter também 103, se não me engano, olha aí. Então o Nishikori veio de 104, abriu para 154, fechou de novo para 130 e pouco, e agora fechou mais ainda para 103, enquanto que o Djoko veio de 130, foi para 120
Não, 110, desculpa, 130, 120 e veio para 103. E olha o trabalho do punho aqui, ó. Olha só como esse punho saiu do ulnar e está vindo aqui para o radial, né, nesse caso aqui também. E o trabalho dessa mão que vai girar e vai da esquerda que vai vir para frente. Ela vai inverter com a posição da direita. É lógico, a referência é o vídeo. A gente olhando pro vídeo. Então vamos lá. E ainda, né, novamente, ainda flexionado, né, o punho. Aí ele vai estender o punho no final do golpe. Vamos lá. Para o momento de impacto. Momento de impacto do Nishikori. Momento de impacto do Joko. A gente vê que eles estendem, né, esticam o braço quase que totalmente, 167, 180 seria totalmente. Isso é bastante importante também. Se você bate com ele muito flexionado, você perde potência, você perde ganho, né, em força na hora do impacto. Quando você estica bem, estende bem, estica bem, você ganha mais potência. E aí a gente vai ver essa mudança, ó, da mão esquerda que vai vir para frente em relação ao que a gente está olhando no vídeo. E a direita vai para trás, vai ficar direito. Vamos lá, continuando. Olha aí, pós-impacto. Escovou a bola, importante, por causa da utilização do punho e esse movimento de ascendente e para frente. E aí a gente vai ver essa transição aí, ó. Vendo, ó? Essa mão esquerda que estava à direita do vídeo aqui, no pré-impacto, foi para a esquerda do vídeo. E a direita que estava à esquerda do vídeo no pré-impacto, foi para a direita do vídeo, aqui na nossa visualização. E aí eles flexionam aqui o braço direito e o esquerdo totalmente esticado. O direito para trás e o esquerdo para frente. E lógico, puxando para cima, de baixo para cima, na angulação do punho, no desvio e na flexão, para fazer o spin. Isso com a mão direita principalmente, né, e a esquerda fazendo acompanhamento e ajudando o movimento e ajudando essa transição. Vamos lá, continuando até o fim. Aí a gente tem o final do movimento de ambos e vemos aí como a raquete fica bem posicionada para trás do corpo, né, bem atrás e para baixo, assim, para baixo e bem para as costas, né? E vemos aí a posição do quadril, né, do lateral esquerdo aqui do quadril, como o do Joko estava totalmente virado para a direita aqui e agora está olhando entre aspas para a câmera, ao passo que o do Nishikori já não estava totalmente para a direita, estava um pouquinho para cá, virado e continua virado. Ele não usa tanto essa parte inferior para ajudá-lo no golpe. O Joko usa isso bem, de um modo bem mais eficiente. E é claro, né, como a gente já frisou e bastante no outro vídeo do backhand de uma mão do Federer e do Wawrinka, a utilização dos joelhos, agachando e se elevando para seguir esse movimento de descendente, transitar para ascendente e para frente. Ok? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da diferença, o porquê dessa curva mais brusca, né, mais fechada aqui do Nishikori e o fato do Joko não se utilizar muito, não ser tão fechada essa curva, formar esse movimento curvo mais aberto, enquanto que o Nishikori fecha mais. E toda essa questão dele se abrir mais, utilizar mais esses ângulos e também ele usar mais do desvio ulnar e da flexão do punho ali na hora do pré-impacto, né, para gerar o spin. Vou falar um pouco disso. E como eu já havia adiantado para vocês, a minha
teoria, vamos dizer assim, é que pelo fato do Nishikori ser mais baixo, ele acaba tendo que forçar mais essas alavancas, forçar mais esses ângulos e forçar mais esse punho para poder gerar bastante spin e potência no seu golpe, porque o Nishikori, né, ele tem um golpe bastante mortal aí, vamos dizer, no seu backhand. Ele é um excelente jogador aí nesse quesito. Agora, para defender isso que eu estou dizendo de uma forma que não descredite o que eu estou falando, eu preciso definir as alturas dele, saber se eu posso considerar o Djoko, por exemplo, tem 1,88, 1,88m e o Nishikori 1,78m. Para que eu possa defender isso que eu estou dizendo, que o fato dele ser mais baixo faz com que ele utilize mais dos ângulos e dos punhos e tudo mais, das alavancas, para ter uma bola que seja eficiente, forte e que tenha margem para cair do outro lado da quadra numa área que seja dentro, né? Então ele gera mais spin para compensar o fato dele ser mais baixo. Então a altura da bola que ele pega em relação à rede é mais baixa, sendo assim ele tem menos margem, então ele precisa escovar bem essa bola para erguer ela, para fazer a parábola cair numa área legal, né? Uma área boa dentro da quadra do adversário. Eu preciso primeiro definir as alturas e ver se eu posso considerar o Djoko aqui com 1,88 e o Nishikori aqui com 1,78, porque essas relações de altura e de distância mudam de acordo com a câmera, de acordo com a distância do jogador para a câmera. Eles teriam que estar na mesma distância da câmera, a câmera teria que estar com o mesmo zoom para eu poder considerar os dois como com a altura deles real. Então eu preciso fazer uma relação aqui primeiro para dar crédito àquilo que eu estou dizendo e depois eu provar o meu ponto. Bom, então para isso, primeiro eles estão de certa forma agachados por conta da flexão de joelhos. Então eu vou ver se essa angulação aqui é parecida com a do Djoko. Se for, isso quer dizer que eu posso considerar os dois como estando agachados numa mesma distância, vamos dizer assim. Eles estão agachados no mesmo modo, eles se agacham da mesma maneira. E aqui, ó, de fato, né, é lógico que esse ângulo ele é manipulável e tal, depende de como você usa ele, mas acredito que esteja, né, bem parecido aí, ó. Aqui fica muito forte, está pegando a perna, aqui já está bem paralela, em 43, em 45, treinando um pouquinho aqui, ó, não está dentro da perna nem nada, então 143, 143, vamos ver o de fora também, só para ter as duas referências. Então, encostando bem e pegando aqui, inverte, 217, vamos ver se de fora do jogo também, só para ter isso tudo mostrado, tudo certinho, para que não fique nenhuma dúvida, mas estava errado, não sei o que. Bom, 207 aqui, né, 209 e tal, 214, que é mais ou menos a mesma coisa, 217, aqui tem que vir um pouquinho mais para dentro, aqui ó, 215, tá mais ou menos, eu acredito, numa mesma perspectiva, ó, né? Quase encostando ali. Então podemos então considerar que os dois estão agachados mais ou menos no mesmo nível. Então a gente pode considerar o Nishikori com 1,78, que é a altura que a gente sabe, e 1,88 do Djoko, que é a altura que a gente sabe. Por que não abaixá-los? Porque com o ângulo não dá para você saber o quanto eles estão agachados. Então vamos considerar a altura certinha dos dois atletas. Do chão até a cabeça para o Nishikori, a gente vai ter 1,77, 1,78, desculpa, que é a altura dele, de calibre 1,78, ok? E para o Djoko 1,88, que é a altura do Djokovic, 1,88 metros.
A gente tem aqui certinho a altura de ambos. E aí aqui que a gente faz? A gente traça aqui uma reta, fazendo de conta que a distância deles, é lógico que a distância não é essa, 1,66 da rede, mas a gente precisa ter uma referência e usar mesmo para os dois. E a altura do centro é 0,914, 0,914 metros, que seria quase 92 centímetros, 91 centímetros e meio, mais ou menos. A gente vem aqui no Nishikori, faz a mesma coisa, 66, e sobe para 0,91. Tá, então essa aqui vai ser a referência para a gente calcular a altura que eles pegam a bola. Aí o Nishikori, ó, a bola está bem aqui, então já está meio que amassada. Não, né? O zoom pega o traço, então a gente pega aqui, ó. Ele vai pegar essa bola a mais ou menos 1,01 m do chão. Enquanto que o Joko, dá para ver bem a bola aqui, vai pegar essa bola a 1,08 m mais ou menos do chão. Tá? O fato do Nishikori são 7 centímetros aí de diferença. O fato do Nishikori ser mais baixo faz com que a margem de acerto, né, a margem dele seja menor. Então ele tem mais chances de acertar a rede quando comparado com o Joko. Por ele ser mais alto, ele tem essa vantagem de poder pegar a bola, né, de uma maneira que ela passe mais facilmente da rede, sendo que o Nishikori tem menos vantagem, vamos assim dizer. Então, o que ele faz? Ele compensa por ser um pouco mais baixo, utiliza-se muito mais dos ângulos, das alavancas e da quebra de punhos e tudo mais, dos desvios na área radial, da flexão e extensão do punho, para gerar bastante spin nessa bola, para vir com essa cabeça da raquete, escovar bem essa bola e fazer com que ele gere uma parábola que faça com que a bola tenha uma margem grande, passe com folga, né, da rede e, obviamente, ela desça, o spin faça com que a bola vá em formato de parábola e suba na hora que ela está passando pela rede e caia, desça na hora que ela vai para o outro lado da quadra, para o lado do adversário. Ao passo que o Joko, por ele ser um pouco mais alto e ter aí esses 7 centímetros de vantagem na hora que ele pega a bola num nível aí da cintura, que é lógico que a distância aqui, ó, se a gente pegar, é bem parecida. Se a gente fizer aqui, ó, uns 8 centímetros aqui do quadril, aqui também no caso do Diogo, tá bem parecido. Eu peguei vídeos parecidos para justamente poder ter essa referência, ó. Mais ou menos a cintura tá bem parecida aí, né? Eles estão mais ou menos numa altura igual em relação ao corpo, mas pelo fato do Diogo ser maior, mais alto, ele pega essa bola a 1,08 m mais ou menos, enquanto que o Nishikori pega ela mais ou menos 1,01 m, né? Então ele compensa, ele se utiliza mais dessas alavancas, dessas angulações, espina bem mais a bola, vem com mais violência na hora de escovar ela, o que leva ele a fazer esse movimento de puxar bem mais bruscamente a raquete no follow-through, enquanto que o Joko faz um movimento mais fluido, vamos dizer assim, mais leve, né, quando se trata de spin. E ele pode gerar uma bola uma parábola não tão grande, ele pode gerar uma bola com uma parábola mais amena, vamos dizer assim, ao passo que o Nishikori, por ser mais baixo, tem que
fazer toda essa movimentação mais acentuada no que diz respeito ao spin. Então é isso, essa é a minha teoria, vamos assim dizer. É isso aí que eu defendo, é por isso que eu acho que existe essa diferença toda na movimentação de ambos os atletas. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários, deixem as suas sugestões e até o próximo vídeo.